Olha, preste atenção porque agora o nosso assunto é bem sério, viu? Presta atenção nesse número aqui. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 mil mulheres morrem a cada ano no mundo em decorrência de complicações no parto. Para evitar situações que coloquem em risco a saúde da mãe e do bebê, alguns cuidados precisam ser tomados antes, na hora e depois do parto também. Para conversar comigo sobre isso, eu convidei a médica ginecologista e obstetra Ana Tamires Perini. Ela está aqui junto com a gente para bater esse papo. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite, Wilker. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e eu estou aqui para responder e para auxiliar a todas as mulheres nesse momento tão importante. E que assunto importante e delicado, né, doutora? Sim. Principalmente, não só, mas principalmente para as mães de primeira viagem, acho que nesse momento da gestação aparecem muitas dúvidas, né? Queria que a senhora começasse explicando quais são as complicações mais comuns de acontecerem durante o parto e como elas afetam a mãe e o bebê. As complicações, elas dependem um pouco de qual tipo de paciente a gente está falando e também de qual tipo de parto. Mas dentre as complicações mais comuns que a gente considera estão a hemorragia, os aumentos de pressão, as síndromes pressóricas e as infecções. Os cuidados no pré-natal, eles são muito importantes para que a gente tente prever essas complicações, tente evitar que elas aconteçam. Claro que quando a gente fala em procedimentos, eu brinco sempre que procedimentos têm risco. Então, é uma caixinha de surpresa, digamos assim. Mas existem alguns cuidados, em especial no pré-natal, que a gente faz e que eles conseguem evitar muitas situações. Por exemplo, conseguimos aferir a pressão das pacientes a cada consulta, avaliar o risco de desenvolver pressão alta, avaliar a história clínica e familiar dessa paciente, avaliar o risco de ter uma hemorragia pós-parto, alguns fatores, por exemplo, bebê grande demais, muito líquido na barriga ou uma história prévia da própria paciente de sangramento durante o parto, são causas que a gente pode tentar prever e tomar alguns cuidados especiais durante o procedimento para tentar evitar que tais complicações aconteçam. Algumas outras condições relacionadas à placenta, por exemplo, podem ser diagnosticadas durante o pré-natal com exames específicos. Algumas condições relacionadas a aumento de glicemia, diabetes gestacional ou algum risco infeccioso também pode ser visto no pré-natal. Então, a gente está falando aqui que a relação entre a gestante e o médico precisa ser bem íntima, né? Porque o médico precisa conhecer com muito detalhe ali essa mulher para conseguir evitar, prever alguma possível complicação, né? O pré-natal é crucial antes da realização do parto. A gente sempre fala para as pacientes assim, é um momento que a gente tenta cercar de todos os lados qualquer situação que possa acontecer. De intercorrência. Claro que nem todas a gente consegue evitar, mas tentamos evitar ao máximo. Quando a gente conversa, entende a história da paciente e aquela condição em que ela está inserida de forma profunda, digamos assim. Então, o pré-natal, ele deve ter idealmente, no mínimo, 7 consultas. Tá? Isso é o mínimo, mas o ideal é que seja feito no mínimo uma consulta, o melhor, né? A condição assim, a ideal é que seja feita pelo menos uma consulta ao mês. Claro que a gente sabe que nem sempre acontece, às vezes existem as dificuldades do acesso ao sistema de saúde, às vezes as pacientes que descobrem a gestação de forma um pouco mais tardia, mas é importantíssimo que sejam feitas pelo menos 6, 7 consultas de pré-natal. Então, o pré-natal, ele precisa começar imediatamente após a descoberta da gravidez. Descobriu a gestação, tem que iniciar o pré-natal, exatamente. Então, nas primeiras consultas são solicitados exames de sorologia,
ultrassonografia para a datação da gestação, que a gente sempre explica, eu sempre explico para os pacientes o seguinte: a primeira ultrassonografia e a data da última menstruação é o que a gente utiliza para datar a gravidez. As outras ultrassonografias, elas são para outras finalidades, mas para a datação da gestação é a primeira, aquela que se faz no primeiro trimestre, até 12 a 14 semanas. Elas são as ideais para a datação da gravidez. As outras dão para a gente informações complementares. Então, na primeira consulta, normalmente a gente conversa, avalia a história dela, entende se ela teve outros partos, se tem alguma condição de saúde pré-existente. Tudo isso é feito e falado na primeira consulta de pré-natal. São solicitados exames de sorologias para detectar se existe, por exemplo, alguma susceptibilidade, ou seja, a paciente que nunca teve contato com algum tipo de doença que é prevenível. Por exemplo, existem pacientes que nunca se vacinaram para hepatite B. A gente consegue saber isso através da solicitação de sorologia. Existem pacientes, por exemplo, que nunca tiveram contato com uma doença chamada toxoplasmose, que fora da gestação, muitas vezes não costuma nem dar sintomas, mas durante a gestação ela pode ser muito grave. Então, esses exames todos são solicitados para tentar minimizar esse risco. E, por exemplo, a paciente que não teve nunca contato com toxoplasmose, nós orientamos que ela tenha alguns cuidados. Por exemplo, não comer carne mal passada durante a gestação, cuidado com a higienização de alimentos crus, não ter contato direto com fezes de gatinho, enfim. Então, são várias as orientações e, às vezes, fazer as sorologias de forma seriada para avaliar qualquer possível ocorrência da doença durante a gestação e, se ocorrer, iniciar o tratamento de forma imediata. Tá certo, não dá para banalizar esse momento do pré-natal. Agora, quero falar um pouco sobre a escolha entre o parto normal e a cesárea. Tem muita confusão com relação a esse assunto. Queria saber se é verdade que existe um mais saudável que o outro, um mais seguro que o outro, um melhor. Quando que acontece essa escolha? Quem faz essa escolha e o que é levado em consideração? Então vamos dividir. Essa sua pergunta, na verdade, esse seu comentário, ele é extremamente importante. A gente conhece, existem duas vias de parto, né? O parto normal e a cesariana. E falar para você o que é melhor é muito, eu diria, muito presunçoso da minha parte. Então, cada paciente tem uma história, cada paciente tem um desejo e cada paciente tem uma condição clínica, né? Eu diria que não existe o melhor. Existe o melhor para aquela paciente naquele momento. É claro que a gente sabe que o parto normal, quando possível, ele é muito saudável e ele é bom para a paciente e para o bebê. Aquele processo do trabalho de parto auxilia, por exemplo, na vitalidade fetal, na absorção daquele líquidozinho que o bebê tem lá na barriga, dentro do pulmão, e que durante o trabalho de parto ele pode ser absorvido e o bebê pode ter aquele estímulo da produção de substâncias que fazem amadurecimento das células do pulmão. Mas a gente sabe também que existem condições que contraindicam o parto normal. Isso tem que ser discutido entre a paciente, o médico do pré-natal e falando da escolha. Quem escolhe? Os dois escolhem. Então, a vontade da paciente, ela deve ser levada em consideração sempre, mas a condição clínica e a conversa, a indicação do médico também deve ser levada em consideração, porque existem algumas condições, por exemplo, a placenta prévia, que é uma implantação anômala da placenta, ou a suspeita de acretismo, ou as cesáreas sucessivas anteriores, ou alguma condição em que o bebê se encontre, alguma alteração de vitalidade, fetos que têm alguma alteração do sangue que está indo lá para dentro da placenta, ou alguma condição de posição do feto, ou mesmo o parto normal que não está evoluindo. Tá? Então, acho que isso depende daquela conversa, daquela interação entre o médico e a paciente
e toda a avaliação de todo um contexto. Tá? Por isso que é importante se conhecerem, né? Por isso que é importante o médico conhecer aquela paciente, até porque, pelo que a senhora está dizendo, é muito individual. Com certeza. Né? Muito pessoal cada Muito forma, pessoal. cada tratamento, cada acompanhamento. E claro que, lembrando que, se possível, o parto normal é aconselhável, é fisiológico, a mulher, ela nasceu para ter parto. Mas, às vezes, algumas condições, e nós, os obstetras estão aí para intervir nas condições em que esse parto não é possível, que há alguma contraindicação e que aquele parto operatório, aquele parto cirúrgico, é mais indicado. Tá certo. Agora, quais sinais de alerta as futuras mamães precisam se atentar para evitar alguma complicação, algum problema? Às vezes não tem acesso ao médico dessa forma que a senhora mencionou que seria ideal. Ela está em casa ali, está gestante. Ela tem que se atentar a que tipo de detalhe para, caso alguma mudança aconteça, ela busque o atendimento corretamente? Muitas vezes o acesso ao serviço de saúde não é o ideal. Nós estamos falando de um país de dimensões continentais, que é o Brasil. Nós estamos aí conversando com pessoas de diferentes lugares, né, do país. A gente sabe que em alguns lugares o acesso é mais difícil, lugares mais remotos. Mas o que é importante? Normalmente, tem pelo menos ali uma unidade básica de saúde que a paciente pode procurar. Então, alguns sinais importantes. Avaliação da pressão, algumas coisas importantes. Avaliação da pressão arterial. Às vezes, a paciente tem alguma forma de fazer essa avaliação em casa, com aqueles aparelhos que a gente chama de automáticos, que são aqueles que a paciente coloca no braço e ela mesma consegue aferir a pressão. Lembrando que existem algumas orientações, posição do braço, ficar em repouso entre 15 a 20 minutos antes de fazer a aferição daquela pressão. Mas é mais aconselhável que essa pressão seja aferida por um profissional de saúde. A unidade básica de saúde certamente terá um aparelho de pressão e uma pessoa capacitada para aferir a pressão da paciente. Então, isso é uma situação que é básica e é muito importante de ser avaliada, são os níveis de pressão arterial. A gestante precisa estar atenta à alimentação sempre saudável, evitar alimentos ultraprocessados, industrializados, alimentação mais baseada, a alimentação mais natural possível, lembrando daquelas orientações se for suscetível ou não à toxoplasmose, então, se tiver ou não, já tiver tido ou não contato com a doença, isso quem vai poder te falar é o médico pré-natalista, às vezes o obstetra, às vezes o médico lá da unidade básica de saúde. O médico vai poder falar para a paciente quais os cuidados que ela precisa tomar. Sempre se atentar à hidratação. Nós estamos numa época aqui em Goiás, a gente, não em todo o Brasil, mas aqui em especial, a gente tem meses com temperatura bastante elevada, pouca chuva, então é super importante manter a hidratação, tá? Então, beber bastante água. Outras coisas importantes, atividade física, claro, orientada de preferência por um educador físico e pelo médico do pré-natal, enfermeira da estratégia de saúde da família, que também é necessário a gente avaliar se não existe nenhuma contraindicação. Eu brinco que eu não quero que a gestante se torne atleta na gestação, mas que ela movimente o corpo de alguma forma, porque isso é saudável e é importante para que a gente tenha controle adequado do peso, uma gestação com menos sintomas relacionados, por exemplo, a dores por excesso de ganho de peso ou de não movimentação, porque nós sabemos que toda a estrutura do corpo da gestante, a dinâmica muda completamente. Você tem um útero que tinha o tamanho de uma pera, que está localizado dentro da pelve e que no final da gestação ele vai ter 35, 36 centímetros de tamanho. Isso é um crescimento muito importante. Então, a gente tem um bebezinho de cerca de 3 quilos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, no terceiro trimestre da gestação. Então, a gente começa a pensar como isso modifica
aquele abdômen materno. Você tinha uma alça intestinal, um intestino que estava lá livrinho. De repente, aquela barriga cresce, eu brinco que aperta tudo lá dentro, né? O estômago fica diferente. Então, nós precisamos entender que essas modificações chamadas modificações do organismo materno, que são modificações normais, que a gestante passa por elas durante o processo de gestação, mas que a gente precisa tentar amenizar esses sintomas. Então, alimentação saudável, atividade física de acordo com a orientação e se não houver contraindicação, beber bastante água, controle do peso. Então, por exemplo, quando a gente fala, não é que o inchaço ele não seja algo normal e esperado na gestação, mas a paciente, por exemplo, está lá no último trimestre de gestação, ou seja, na fase final, quando passa das 36 semanas, quando passa das 32 semanas, entre 32 até 39, 40, 41 semanas. Então, ela nota que, de repente, a perna ficou muito, muito edemaciada. Pode ser somente uma retenção de líquido pelo calor? Pode. Mas quem que vai dizer isso? É a avaliação do profissional de saúde. É a avaliação do pré-natal. Então, tem que servir de sinal de alerta. Olha, eu estou inchando muito, não sei o que está acontecendo. Então, peraí, vou ser avaliada para me entender. Está normal? Não, não está. Então, o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro da estratégia de saúde da família vai ser capaz de nos responder se é uma alteração esperada ou se tem alguma coisa que precisa ser melhor avaliada aí. Então, esse é um sinal de alerta. Evitar esse autodiagnóstico das coisas, Exato. né? Esse sintoma aqui é só uma coisa banal, às vezes não é. Então, é fundamental que haja esse acompanhamento aí de um profissional. Doutora, nosso tempo infelizmente chegou ao fim, mas agradeço muito pela sua presença aqui, foi ótimo, até uma próxima oportunidade. O prazer foi meu, agradeço a oportunidade e estamos à disposição para conversar mais sobre gestação, parto, puerpério, que vocês acharem que pode ajudar aí as mulheres no nosso país. Tá claro, bom? com certeza vamos voltar nesse assunto aqui porque é muito importante.